Olá, alunos! Aqui é o nosso próximo vídeo sobre o capítulo de funções, os nossos conceitos iniciais, e hoje vamos compreender o que é uma função crescente, decrescente ou constante. Aqui embaixo nós temos um gráfico do IPCA, né, que é o Índice de Preço ao Consumidor, que mede a inflação dos produtos componentes da cesta básica dos brasileiros. Se você observar agora esse gráfico, ele tem momentos que ele sobe, momentos em que ele desce, momentos em que ele sobe, desce e sobe. O que isso representa? Dentro da matemática, a gente costuma dizer e é o padrão afirmar que quando o gráfico está subindo, ele se chama gráfico crescente. Quando ele está caindo, ele é um gráfico decrescente. Então, neste caso, nós temos, de janeiro a março, o gráfico, o preço, a percentagem do IPCA foi crescente. De março a julho, ela foi decrescente. Daí de julho a setembro foi crescente, de setembro a outubro decrescente, depois de outubro a dezembro crescente. Até os gráficos, como esse aqui, que são gráficos normais de funções, como essa função aqui, x² menos 1, ele tem essa parte da esquerda que decresceu, veio decrescendo, decrescendo, até chegar aqui no ponto de curva, né? Onde é o mínimo da função. Aqui ela parou de decrescer e a partir daqui ela começou a crescer. Então ela é composta de um lado decrescente e um lado crescente. O 2 é maior que o 1. Então a imagem do 2 é 3, a do 1 é 0. Então a função, se ela tem um valor no domínio, vamos chamar aqui o 2 é maior que o 1, então a imagem do 2 também é maior que a imagem do 1. Então a gente tem aqui um gráfico crescente. O contrário, o menos 2 é menor que o menos 1, mas a imagem do menos 2 é 3, a do menos 1 é 0. Ou seja, um domínio menor de produzir uma imagem maior. Quando isso acontece, a função é decrescente. Esses são dois exemplos de funções crescentes e funções decrescentes. Mas existem outras maneiras de você verificar. Olha novamente aqui, vamos lá. Aqui você tem o 2, a imagem do 2 aqui possivelmente está no 1. E aqui você tem o 0, que é menor que 2, e a imagem está no menos 3. Ou seja, um domínio maior, imagem maior. É uma função crescente. Aqui a imagem, o domínio é 0, a imagem é 2. Aqui o domínio é 2, a imagem é 0. Ou seja, 2 tem um domínio maior, porém a imagem dele é 0. É uma imagem menor. Então, olhando no gráfico é muito fácil ver quando ele é crescente e quando ele é decrescente. Mas olhando para a função, como é que eu descubro quando ela é crescente e quando ela é decrescente? Ela será crescente toda vez que o número que acompanhar a variável x, nesse caso, for positivo. E neste caso é negativo. Se o x está com um valor negativo acompanhando ele, ou seja, o fator dele é negativo, então o gráfico decresce. Se o fator é positivo, o gráfico cresce. Interessante, né? Bem fácil de visualizar, tanto no gráfico quanto aqui na expressão. Mas também podemos ter gráficos assim, ó. Veja que esse gráfico ele decresce, aqui ele fica constante, aqui ele cresce e aqui ele decresce. Então ele tem os três casos: decrescente, constante, crescente, decrescente. Vamos fazer um exemplo aqui no nosso caderninho de um gráfico mais ou menos nesse sentido. Eu vou fazer aqui o eixo x, certo? Esse é o eixo x, vindo do menos infinito para o infinito. Este aqui é o eixo y, vamos descer aqui. Ok, também vai para o menos infinito e aqui para o infinito. Eu vou fazer um gráfico aqui, deixa eu mudar a cor, fazer ele de roxo, de vermelho, né? Então, ele veio de lá, aqui ele parou, fez isso, aqui ele desceu novamente até aqui, e aqui ele subiu e vai para o infinito. Como é que eu represento num gráfico que ele vem do infinito e vai para o infinito? Coloca essas setinhas. Então,
A gente só precisa saber quais são os pontos onde ele faz as mudanças dele. Olha só esses pontos aqui. Aqui ele mudou. Qual é essa coordenada aqui em x? Vamos lá. Aqui é o 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui é o 8. Como está à esquerda é o menos 8. Qual é essa coordenada em y? Aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. Então ele veio do infinito até o 5 decrescente. Aí do 8 aqui é, deixa eu ver, 1, 2, 3, aqui é o 3, né? Do menos 8 até o menos 3, ele ficou constante. Do menos 3 até aqui ele caiu. Aqui é o 1 positivo, né? Então, do menos 3 até o 1 ele ficou positivo. Qual é a imagem aqui? Aqui é menos 1, menos 2, menos 3. E do 3 para o infinito foi positivo. Do 1 para o infinito foi positivo. Então, sobre esse ponto, o que a gente pode analisar sobre esse gráfico? De tudo que a gente já aprendeu até aqui. Primeiro, sobre o domínio dela. O domínio x pertence aos reais, tal que, o domínio, você pode ver, ele veio do infinito e foi para o infinito. Então, x pertence aos reais só. Então, tal que menos infinito é menor que x menor que infinito. Neste caso, bastava eu ter dito que x tem um domínio real. E a imagem? A imagem não. A imagem você pode ver, ela vem do infinito, mas o valor menor que ela chega é menos 3. Então a gente diz aqui, a imagem é y pertence aos reais, tal que menos 3 é menor ou igual a y, que é menor que o infinito positivo, porque ela veio até o menos 3 e foi para o infinito positivo. Agora, a gente pode dizer o seguinte, a função crescente. Em que momentos a função é crescente? Eu vou dizer aqui, ela é crescente no intervalo de 1 para o infinito. Então eu posso dizer que ela, de forma simbólica, assim, né, é fechado em 1 e vai para o infinito positivo aberto. Ou eu digo, x pertence aos reais, tal que 1 é menor igual a x menor que o infinito. A função ela é constante. Onde é que a função é constante? Se a gente observar, ela é constante do menos 8 até o 3. Então eu posso colocar menos 8 fechado e 3 fechado. Ou eu posso dizer assim, x pertence aos reais, tal que menos 8, o 8 é assim, né? Menor ou igual a x, menor ou igual a 3. E onde ela é decrescente? Decrescente. Ela vai ser decrescente aqui, Ela vem até um espaço aberto do infinito negativo até o menos 8. Vamos fechar aqui. E depois ela tem um espaço do menos 3 até o 1. Tá vendo? Ela decresce depois nesse espaço, do menos 3 até o 1. E fecha. Ou a gente poderia dizer isso aqui da seguinte forma. X pertence aos reais tal que menos infinito menor que x menor ou igual a menos 8 e menos 3 menor ou igual a x menor ou igual a 1. E aí eu fecho com as chaves. Então esses são os casos onde elas são crescente, decrescente, constante e o domínio imagem da minha função. Espero que tenha gostado, assista quantas vezes quiser e até a nossa próxima videoaula.